Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo, e aqui eu quero falar sobre essa máxima de ser produtivo ou estar ocupado. Muitas pessoas passam o dia fazendo 1 milhão de coisas e acham que estão sendo produtivas. O que é de fato a produtividade, né? Se a gente pegar do início de tudo, a gente vai olhar a produtividade como produzir, né? Fazer, e não está errado. O grande ponto é que ao longo dos anos a gente foi significando a produtividade no fazer mais rápido, no fazer mais, isso tem uma origem, e hoje eu quero tentar te trazer mais consciência para você tomar melhores decisões para de fato ser produtivo e deixar de ser ocupado, que no final das contas é você conseguir avançar naquilo que importa para você, é você conseguir ocupar o seu tempo gastando energia, gastando a sua cognição e todo o seu esforço naquilo que realmente faz sentido para o avanço das diversas áreas da sua vida, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada e gestão de escolhas no tempo. Então a gente vai falar bastante de escolhas aqui, muito mais do que só essa gestão do tempo, beleza? Muito bem. Acho que é importante a gente trazer um pouco do contexto de onde que surge essa história da produtividade. Então, lá na primeira Revolução Industrial, se a gente pegar o início de onde tudo surgiu, né, de onde tudo se disseminou, a palavra produtividade passa a ser disseminada a partir desse momento, a gente vai olhar que fazer mais em menos tempo se torna a grande verdade sobre a produtividade, né? Então, se eu tenho as máquinas que conseguem estabelecer um padrão de execução, e esse padrão consegue ser replicado cada vez mais rápido, significa que no final do dia as empresas terão mais lucro. Muito bem. Isso funciona, isso faz sentido dentro de uma produtividade fabril, mas quando a gente vai evoluindo, o próprio Cal Newport fala muito isso em Produtividade Lenta, no livro, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que isso não se sustenta mais, né, no trabalho cognitivo, no trabalho administrativo. Por quê? Porque a qualidade, ela sempre vai ser desejável, né? Então, quando a gente fala das máquinas, claro que a qualidade ela é importante, mas a gente precisa combinar qualidade e velocidade. No nosso trabalho cognitivo, também a gente precisa combinar qualidade com velocidade. Só que o que é contraintuitivo nesse processo é que a qualidade vem antes da velocidade. Então a gente precisa entender o que a gente faz e como a gente faz para depois ganhar velocidade. Qual que é o grande desafio aqui? Para a gente fazer com melhor qualidade, a gente precisa de uma produtividade lenta, a gente precisa entrar num ritmo natural primeiro, para poder entender como se faz as coisas, para entender a ordem como se fazem as coisas. E aí, nesse processo de fazer mais devagar, no sentido mais natural, a gente tende a se culpar por não estar fazendo tanto. Porque, de fato, quando você entra em um ritmo de buscar a produtividade de verdade, que é avançar naquilo que importa para você, a gente vai fazer menos coisas. Isso pode soar para nós como um caramba, eu não estou fazendo as coisas que eu deveria fazer, eu não estou fazendo tantas coisas, eu poderia estar mais produtivo, né? Se a gente pegar, o que é um dia produtivo? É um dia que eu fiz muitas coisas, mas será que eu fiz muitas coisas e eu sei exatamente o que eu fiz? E é engraçado, porque esse conceito de produtividade do fazer mais rápido, ele de certa forma tem um certo status, né? O Byung-Chul Han fala isso na Sociedade do Cansaço. Que status é esse? Aquela coisa de, às vezes, você pergunta para a pessoa, como é que estão as coisas? A pessoa fala, na correria. Parece que é símbolo de status estar na correria. Parece que é símbolo de status não ter tempo para nada. Por mais que muitas pessoas não gostem de não ter tempo para as coisas, de alguma forma, as coloca num lugar de, caramba, eu sou importante, porque eu faço muitas coisas. Mas será que no final do dia, você realmente fez aquilo que te fazia, ou que te faria, ou que te fez avançar nos seus objetivos profissionais, nos seus objetivos pessoais? Por isso que tudo é escolha. Porque as escolhas que você faz ao longo do dia, elas vão te aproximar ou te distanciar daquilo ou de quem você quer se tornar, ou daquilo que você quer alcançar. Então, essa reflexão ela é muito importante quando a gente olha primeiro para o nosso dia. Então, o que a gente precisa fazer aqui é uma reflexão, uma autorreflexão, em relação ao que nós fazemos e o que nós faremos. Então, sempre tem um processo de passado, presente e futuro, sendo que é sempre presente, e com o passado a gente aprende, e com o futuro a gente planeja. Então, quando a gente olha para o passado, né, para ver se a gente está produtivo ou está ocupado, quando a gente olha para o passado, será que a gente lembra das 3 conquistas que a gente teve na semana passada? 3 grandes conquistas
do nosso dia a dia que a gente teve na semana passada? Por que é importante fazer essa primeira pergunta? Porque demonstra, de alguma forma, que aquilo que você fez, de fato, era algo importante. Porque se nós estamos só no processo execucional, se nós viramos tarefeiros, ou se nós virarmos tarefeiros, qual que é o cuidado, ou qual que é a tendência? A tendência é que nós estejamos lidando só com coisas operacionais, inúteis, que não necessariamente estamos levando para grandes resultados. Então, é importante que a gente sempre faça esse retrospecto para dizer, peraí, será que eu estou avançando de fato? Então, 3 conquistas importantes da semana anterior vão te dizer um pouco isso. Caramba, estou fazendo aquilo que realmente precisa ser feito, porque eu estou avançando. E a segunda pergunta tem a ver também com isso, né? Se a gente puder entender no passado, mas principalmente no presente, é olhar para a nossa lista de atividades. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu olho para a lista do dia e todos os dias eu olho para a lista do dia seguinte no final do dia, como eu sempre proponho para que o planejamento seja feito sempre um dia antes, né, no final do dia. Eu olho e pergunto assim, essas tarefas estão alinhadas com os meus objetivos? Essas tarefas estão alinhadas com os meus valores? Né? Isso me faz, primeiro, editar a minha lista, uma eterna edição, né, de cortar coisas. O Greg McCall vai falar isso no Essencialismo, que o grande trabalho, né, ele faz até analogia com filmes, né, do Oscar. Normalmente, o melhor filme, né, o filme que ganha mais prêmios no Oscar, normalmente ganha de melhor edição, de melhor montagem, porque edição faz uma mágica. Então a gente precisa editar o tempo inteiro as coisas. Eu me pergunto, será que essas tarefas me aproximam ou me distanciam dos meus objetivos, de quem eu quero me tornar como profissional, como pessoa, como pai? Será que os meus compromissos estão me aproximando desse lugar? Eu faço essa pergunta por o simples motivo de, caramba, será que eu estou investindo meu tempo nas coisas certas ou eu deveria tirar coisas daqui? E em geral eu tiro. Quase todos os dias eu tiro coisas da minha lista, porque eu não preciso fazer efetivamente. São coisas às vezes que eu gosto de fazer, coisas às vezes que eu pensei em fazer, mas que não necessariamente vão me levar para um próximo passo. A terceira pergunta que é importante é, a gente consegue ao longo do dia ter momentos de trabalho focado sem interrupção? Cara, eu acho que isso aqui é um dos principais pontos. O Cal Newport, no Produtividade Lenta, no livro, ele traz muito essa realidade. Qualquer trabalho profundo, qualquer trabalho de valor, ele leva tempo. Claro que nós precisamos fatiar as nossas atividades para ganhar tração na execução, só que algumas coisas não tem como. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo várias entregas da mentoria Kairos. Se você quiser saber mais sobre mentoria, tem um link aqui embaixo. E eu estou o tempo inteiro reformulando algumas entregas da mentoria. Com qual objetivo? De facilitar a vida dos meus mentorados, né, do programa inteiro. Então, agora eu tenho uma tarefa que é rever uma parte da entrega dessa mentoria. Não é uma tarefa que eu vou fazer em 5 minutos. É uma tarefa que eu já reservei um bloco de tempo na próxima quinta-feira, hoje é terça, na próxima quinta-feira, para eu trabalhar 1 hora nisso. Preciso mergulhar 1 hora nisso. Preciso ficar refletindo sobre isso. Tanto que eu vou mudar até o ambiente de trabalho para poder ter uma oxigenação, para poder mudar um pouco o meu estado. Então, quando eu trabalho, quando eu tenho momentos de foco sem interrupção, não para executar coisas, mas para pensar profundamente, para refletir sobre determinadas atividades, seja profissional, seja pessoal, significa que eu tenho mais tempo para encontrar essa produtividade real, não essa produtividade de ocupação, de estar com o meu tempo ocupado. Uma quarta pergunta, antes de chegar na quinta pergunta, que talvez seja a mais conclusiva, mas a quarta pergunta é, você termina o dia com aquela sensação de realização ou com uma sensação de, caramba, cansaço? Fiz um monte de coisa, mas não sei bem o que eu fiz. Fiz um monte de coisa, mas não avancei naquilo que eu precisava. Então, esse tipo de sensação, no final do dia, vai te dar um norte de se você está sendo mais ocupado ou mais produtivo. E uma quinta pergunta que é super importante, que é assim, todos os dias, as suas 8 horas de trabalho, por exemplo, né, ou o seu dia, está te fazendo avançar ou está te fazendo só estar em movimento? Cara, isso faz muita diferença. Estar em movimento é importante. Tem muito a ver com o método clareza, né? Quando a gente fala das realizações. Estar em movimento, dar tração nas coisas é super importante. Mas quando você olha para os seus resultados, e eu não estou dizendo de resultado final, estou dizendo de jornada, você está avançando, você está crescendo, você está se desenvolvendo, você está
validando e invalidando hipóteses, ou seja, testando coisas novas? Você está evoluindo efetivamente ou você está correndo atrás do próprio rabo em, de repente, até um modo automático, onde você faz e não sai do lugar? Então, esse tipo de reflexão é super importante. Então, recapitulando. Primeiro, consegue listar as conquistas da semana anterior? Segundo, suas tarefas se alinham com seus objetivos e valores? Terceiro, você trabalha com foco? Quarto, termina o dia com a sensação de progresso ou com a sensação de vazio? E as suas 8 horas de trabalho ou o seu dia inteiro produz resultado ou só movimento? Eu preciso que você reflita com muita honestidade, porque quando você começa a refletir em cada uma dessas questões, você começa a perceber que talvez vários momentos do dia você está indo para a ocupação. Por que isso acontece? Porque de alguma forma você aprendeu que fazer várias coisas é estar produtivo. Que se ocupar de várias coisas é estar produtivo. E definitivamente não é. Vamos olhar para o essencialismo como base. Eu preciso me concentrar, investir meu tempo com as coisas que fazem sentido. Ah, Estênio, mas no meu trabalho ou os meus clientes me pedem coisas que não fazem sentido. A gente precisa se posicionar, a gente precisa sustentar com coragem e com educação e com empatia aquilo que a gente acredita. Você vai desagradar pessoas, é natural. Desagradar é parte do processo. Parte do processo essencialista, parte do processo de escolhas é desagradar os outros. Por quê? Porque você vai escolher baseado em princípios, baseado naquilo que é essencial para você, não necessariamente essencial para outras pessoas. Então você necessariamente vai acabar desagradando as outras pessoas. Só que a escolha é: eu escolho desagradar um pouco mais as pessoas para avançar naquilo que importa para mim, para que eu tenha tempo para aquilo que importa para mim, ou eu vou continuar agradando as pessoas e abrindo mão daquilo que importa para mim? Essa é a pergunta reflexiva que você precisa ter no dia de hoje, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Quero ouvir também os seus comentários. Fique à vontade para trazer dúvidas, reflexões, comentários, discordâncias, porque não tem problema nenhum. Aqui é um espaço aberto para a gente conversar. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.